Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Exaltamos a igreja nesta noite, com a gloriosa paz do Senhor, e eu espero que Deus faça chover bênção sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Esperamos na palavra do Senhor, como sempre. Louvamos a Deus pela oportunidade, pela confiança. Louvamos a Deus pela oportunidade que Deus nos concede de mais uma vez estar aqui nesta noite para nos trazer um pouco daquilo que Deus tem nos revelado. Amém. Eu gostaria de nesta noite, irmãos, algo que tem esses dias atrás me incomodado muito, uma palavra que me incomodou muito, e quando a pastora Vera nos convocou, para estar aqui nesta noite, para trazer a palavra do Senhor, eu confesso aos irmãos que eu quis mudar o rumo, quis procurar outra palavra, mas sempre Deus me levava para este caminho, e falou justamente de caminho. É uma passagem que se encontra no livro de Mateus. Louvado seja Deus, aleluia. Ela faz parte do Sermão da Montanha, Louvado no seja livro de Deus. Mateus, no capítulo de número 7, e no versículo de número 13. Louvado seja Deus, aleluia. São apenas 2 versículos da palavra do Senhor, mas que tem uma profundidade muito extensa. É uma palavra, irmãos, de alinhamento, é uma palavra refletiva, é uma palavra de reflexão para os dias em que estamos vivendo. Terminamos uma campanha de quinta-feira, do tema da campanha, permaneça de pé. Foi bênção de Deus para a vida de todos aqueles que estiveram aqui, e eu creio que não será diferente daqui para frente. A palavra do Senhor nos diz, o texto diz, os 2 caminhos, versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14 diz: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Somente esses 2 versículos na palavra do Senhor. Eu confesso aos irmãos que eu não sei o que Deus tem para falar nesta noite. Eu não sei qual é o propósito desta mensagem nesta noite. Mas a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Verdade, Jesus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela está apta para discernir os pensamentos e a intenção do homem, diz a palavra do Senhor. Se nós olharmos para a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo de número 13, você vai ver que há a mesma, só que lá ele fala já da porta estreita. A palavra de Deus vai falar que Jesus ia passando pelo caminho que estava descendo a Jerusalém, e de repente vem um homem ao encontro de Jesus. E aquele homem, então, assim como aquele jovem rico, que chega para questionar a Jesus, para querer saber o que ele tinha que fazer para entrar no reino dos céus, porque ele achava, ele imaginava, com tudo aquilo que ele fazia, seria o suficiente, não precisaria fazer mais nada. E aquele homem, então, ali, quando Jesus estava descendo a Jerusalém, diz a palavra do Senhor, aquele homem foi inteiro com Jesus.
E ele queria saber de Jesus, ele indagou a Jesus, ele queria uma resposta. Mas o interessante que nos chama a atenção, que Jesus não respondeu aquilo que ele perguntou. Jesus respondeu com a outra pergunta. Ele diz: Senhor, quantos são os que se salvam? Ele queria saber quantas pessoas se salvariam. O interessante que diz a palavra do Senhor é que a palavra de Deus, o fundamento da palavra é como Jesus disse lá aos seus discípulos: ide por todo o mundo. Nós não temos que nos preocupar com qual pessoa irá ser salva. Foi falada sobre a parábola do semeador. A nossa preocupação, o nosso desejo é que todos venham a chegar-se a Jesus, que todos venham a encontrar a salvação. É como diz o texto que nós lemos: apertado é o caminho. E por que é apertado o caminho? São poucos os que a encontram. E aquele homem então chegou a Jesus e Jesus disse para ele, falou: olha, uma coisa interessante, Jesus, quantos são os que se salvam? Aí Jesus disse: olha, por fiar, por entrar, ou seja, não se preocupe quem vai ser salvo, se preocupe com você. Por fiar, por entrar pelo caminho ou pela porta. E quando eu estava pesquisando aqui, por fiar é o que? É batalhar, batalha, persista, insista, não desista, não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa o problema. Olha, irmão, vai chegar situações como chegou na minha vida, chega na sua, chega na vida de todo mundo. Vai chegar situações que nós muitas das vezes nos encurvaremos. Muitas das vezes nós até pensamos em desistir. Muitas das vezes por um breve espaço de tempo até desistimos, como eu uma certa feita fiz. Desistimos, desanimamos, nos afastamos. Mas quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um projeto na vida minha e na sua vida, passa-se os tempos, passa-se as dificuldades, passa-se as provas, passam-se as lutas, mas Jesus está sempre conosco, porque Ele nunca nos abandonou. Jesus disse: olha, eis que vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias. Nós muitas das vezes, nas nossas dia a dia, nas nossas dificuldades, nós muitas vezes, como a nossa irmã Araélia que falou, quando chega a dificuldade, nós até pensamos: poxa, mas Deus falou comigo, né? E agora, o que eu fiz? Será que foi uma besteira? Será que a minha atitude, será que foi coisa da minha cabeça? Né? Muitas vezes nós pensamos: será que foi Deus mesmo que falou? Será que foi o Senhor que falou comigo? E agora? Agora o que eu tinha que fazer já fiz. Se for uma besteira, pagarei, né? Sofrerei as consequências. Mas quando Deus está no negócio, irmãos, o inimigo ele pode se levantar, ele pode tentar fechar todas as portas, ele pode colocar dificuldade na sua vida, obstáculos. Se ele coloca um obstáculo, você pula. Se você não consegue pular, Deus te dá estratégia, você desvia, mas você vai chegar ao seu objetivo. Isso se chama porta estreita. Louvado e glorificado é o santo nome do Senhor. Dificuldade, irmãos, é estar na presença de Deus. Por que muitas pessoas não encontram essa porta? Ou eles conhecem essa porta, eles veem essa porta, mas eles não querem entrar por essa porta. Eles procuram um caminho mais espaçoso. E infelizmente estamos vivendo dias, nós muitas vezes glorificamos a Deus e dizemos: olha, está chegando os fins dos tempos, e olha, eu glorifico a Deus porque está abrindo tanta porta, estão abrindo tantas portas, mas infelizmente estão se abrindo muitas portas que estão escancaradas. Ou seja, tem muitos lugares, irmãos, que nós podemos ir mais além, nem porta não tem. Você vem do jeito que você está, você permaneça do jeito que você está, aqui você não precisa pagar o preço. Não. Meu Deus. Porta larga. O que é uma porta larga? A porta larga é aquela porta
em que você não precisa se esforçar para agradar. A porta larga é aquela porta que oferece os melhores manjares, as melhores coisas. Porque, irmão, quando nós vivemos na carne, a nossa carne ela prevalece sobre o nosso espírito. É aí que o inimigo ele começa a oferecer as coisas materiais, e nós tendemos para as coisas materiais. A nossa carne deseja as coisas materiais. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Se sairmos lá fora, irmãos, você vê tantas coisas, e os nossos olhos eles olham, eles cobiçam. E quando nós não estamos alicerçados, como foi falado aqui nesta noite, a fidelidade com Deus, intimidade com Deus, irmãos. Precisamos ser mais íntimos de Deus. Eu estive ali na cidade de Reginópolis na segunda-feira, fui ali visitar meus parentes, meu irmão. Fiquei ali um breve espaço de tempo, só fui para visitá-los, não fui para lugar nenhum. Estava conversando com a minha tia, minha prima, e eles começam muito a falar da Bíblia, né? Querer saber, você é pastor, então você tem mais entendimento, você tem mais conhecimento. Não é pelo fato de ser pastor, irmãos, é pelo fato de ter mais intimidade. Não precisa ser pastor para ter intimidade com Deus, não precisa ser obreiro para ter intimidade com Deus. Simplesmente nós temos que ter intimidade, porque Deus, Ele nos dá, Ele nos abre esse leque, Ele nos dá a oportunidade de nós nos achegarmos a Ele, de ter mais contato, mais intimidade, mais afinidade com Ele. Mas nós achamos que não. Eu não posso, porque isso é coisa do pastor, isso é coisa da pastora, isso é coisa do obreiro. Não, irmãos, não fique com esse pensamento. E eu estava conversando com minha tia e minha prima, e entrando por um caminho, e eu falei para ela, não sei o que nós estávamos conversando, eu falei para ela, assim, infelizmente o que acontece nos dias atuais é o quê? É que muitas pessoas conhecem um Jesus, conhecem um Deus que ouviu falar, só conhecem um Deus que foi anunciado a ele. Sim, irmãos, nós quando viemos para a casa de Deus, nós viemos porque alguém nos anunciou, alguém nos apresentou esse Deus. É a mesma coisa eu dizer, eu conheço o presidente, eu conheço um ministro, só que ele não me conhece, eu nunca tive contato com ele. Se perguntar para ele, você conhece o pastor Maurílio? Não sei quem é, nunca vi falar, mas ele te conhece, mas eu não o conheço. Eu não o conheço. É o que diz a palavra, irmãos, que vai chegar um dia que muitos se apresentarão diante de Deus e vão bater na porta. Quando o Senhor da casa fechar a porta, vão chegar lá e bater e falar assim: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Jesus vai olhar: quem é você? Senhor, quem sou eu? Estava na sua casa, eu não saí da sua casa, eu não perdi um culto, eu não perdi uma oração, eu não perdia nada na sua casa, eu fazia visita, eu orava pelos enfermos. E Jesus vai dizer: mas eu não te conheço, você nunca conversou comigo, você nunca falou comigo, eu não te conheço. Irmãos, é sério, porque nós estamos chegando nos dias em que as portas da graça vai se fechar. Quando nós olhamos para a parábola das 10 virgens, irmãos, é sério, essa porta vai se fechar, ela vai se abrir só para receber a noiva, a fiel, a prudente. A imprudente, que viveu a vida toda dentro da casa de Deus, negligente, nunca teve intimidade com Ele, Ele não conhece. Se alguém chegar na sua casa e falar assim: eu vim visitar aqui que mora, pastora Vera aqui? Sim, pastora Vera, sou eu. Então eu vim fazer uma visita para a senhora, posso entrar? Não. Me conhece, mas eu não a conheço. Você não vai abrir a porta para colocar uma pessoa estranha dentro de casa. Assim é com Deus, irmãos, assim é com Deus. Então, porfiai, se esforçai, tenha mais intimidade com Deus, tenha mais afinidade com Deus.
mais contato com Deus, mais comunhão com esse Deus. Aleluia. Então as pessoas, eles conhecem um Deus fictício, um Deus irreal, um Deus que não existe. Se você vai no carnaval, você vê lá na época de carnaval, pessoas que estão lá, todas elas se dizem filhos de Deus. Não, nós estamos aqui, nós estamos nos divertindo, mas nós somos filhos de Deus. Não são, irmãos. A Bíblia não mente, a palavra de Deus ela não mente, a palavra de Deus ela não muda, ela é imutável. São sim criaturas de Deus, feituras de Deus, foram feitos por Deus, mas eles não quiseram entrar pelo caminho estreito, eles não quiseram entrar pelo caminho dificultoso. Dificultoso que eu digo, irmãos, qual é a dificuldade? Servir a Deus. Qual é a dificuldade que nós encontramos de estar na presença de Deus? É de nos abster de coisas que o mundo nos oferece e que nós sabemos que podemos, se quisermos, porque nós temos a liberdade. Ninguém nos impede, pastor não impede, Deus não impede, nós temos a liberdade. Eu lá fora, mesmo como pastor, se eu estiver lá fora, e se o mundo me oferecer manjares, eu posso pegar, eu posso comer, eu posso me abastecer daquilo que é ilícito, mas só que temos um preço a pagar. Nós sabemos que não podemos. Quando você está na presença de Deus, quando você tem comunhão com Deus, quando você segue, arrisca aquilo que é determinado por Deus. Aleluia. Louvado e glorificado é o santo nome do Senhor. Tem uma passagem, irmãos, na palavra de Deus, se não me falha a memória, está no livro de 1 João. Louvado, agradecido, nome santo do Senhor. Aleluia, Pai. 1 João. Olha o que diz a palavra de Deus. Esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. A palavra de Deus diz lá em Salmos que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia, Jesus. É a palavra de Deus que nos orienta, é a palavra de Deus que nos dirige, é a palavra de Deus que nos conduz para o alvo, para o objetivo. Louvado e glorificado é o santo nome do Senhor. E diz mais, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Versículo 6 diz, no capítulo 1: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ter comunhão com Deus. Quando se tem comunhão com Deus, irmãos, como foi dito aqui nesta noite, através do testemunho da irmã Maraia, as provas vêm, você pode ficar parado por um breve espaço de tempo, mas no tempo pré-determinado por Deus, diz a palavra do Senhor: operando eu, quem impedirá? Aquele que não queria, Deus vai fazer querer. Aquele que não aceitava, Deus vai mudar o cativeiro e vai te aceitar, porque Ele é Deus. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Louvado e glorificado é o santo nome do Senhor. Versículo 8 diz, no versículo 7: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, aí sim, se nós fizermos aquilo que Ele determina, se nós obedecermos aquilo que Ele manda, se nós estivermos no centro da vontade dEle, aí sim, aí nós temos comunhão uns com os outros. Para ter comunhão, foi falado aqui nesta noite, para se ter comunhão, como o pastor falou, para se ter comunhão uns com os outros, é difícil? É difícil, mas quando nós estamos na luz, quando nós estamos obedientes a Deus, não é difícil nós ter comunhão uns com os outros. Há um versículo que muito falado, né? Se não me falha a memória, no Salmos 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é. Não está dizendo que é assim que acontece.
pedras, mas é bom e é suave. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Está falando vivam em união. Temos que ter comunhão uns com os outros. Porque, irmãos, não podemos não ter comunhão uns com os outros, porque nós fazemos parte de um mesmo corpo. Somos parte de um mesmo corpo, regidos por uma mesma cabeça, que é Cristo. Ele é a cabeça da igreja, é Ele que rege, é Ele que domina, e os membros, que somos nós, temos que obedecer a esse corpo, essa cabeça. Agora, quando há dissensão, quando há divisão, irmãos, as coisas se tornam difíceis. O ministério não cresce, fica mirrado, a obra não deslancha, parece que o céu é de bronze, oramos e nada acontece. Por quê? Porque há sempre pessoas que estão lutando, estão batalhando contra o crescimento da obra do reino de Deus. Louvado e glorificado é o santo nome do Senhor. Aleluia, Pai. Mas aqui nós vemos um fator diferente. Nós vemos a obra de Deus crescendo. Nós vemos a obra de Deus prosperando. Nós vemos a obra de Deus deslanchando. Eu sempre digo, várias vezes eu já disse, eu louvo a Deus e eu glorifico a Deus, porque eu já participei, já fui membro de uma grande igreja, de uma grande denominação. Já participei, meu filho está aí participando de megas eventos, de grandes pregadores, de nome, de renome, de grandes cantores internacionais. Terminava o culto, caravanas que vinham de longe, de outras cidades, nem no ministério não era, e eu lá, trabalhando lá de fora, mas sabia o que estava acontecendo por lá de dentro. Megas eventos faraônicos, coisa linda, tremenda, aos olhos humanos, coisa tremenda. Mas aí eu te pergunto, e as almas? Terminou? Os pregadores, os cantores foram embora? Se era uma bênção, eles levaram a bênção com eles. Sim. Por quê? E as almas? Quantas almas se rendiam aos pés do Senhor? Muitas das vezes ninguém, nenhuma alma era tocada. Não é pela quantidade. Jesus não está preocupado com a quantidade. É por isso que diz a palavra: nem todos se salvam, nem todos encontrarão o caminho. O caminho está aí, a palavra está sendo pregada, mas nem todos encontrarão o caminho. Muitas das vezes, como eu disse, até verão o caminho, mas não quererão entrar por esse caminho. É um caminho de renúncia. Jesus disse: olha, aquele que abandonar pai, mãe, filhos, irmãos, por amor a mim e ao meu evangelho, terão 100 vezes mais nesta vida, e por fim a vida eterna. Aleluia, Deus. Abandonar pai e mãe não é abandonar, não deixar, não, vou sair de casa, não quero mais saber do meu pai e minha mãe, vou servir a Deus. Não, não é assim. É porque muitas das vezes o pai, a simbologia aqui é o quê? Que muitas das vezes o pai prende o filho prende o pai, porque a salvação ela é de individual. A palavra de Deus diz que quando chegar o tempo em que Jesus, que o Senhor vier buscar a sua igreja, estarão no campo, 2 trabalhando no campo. A palavra de Deus diz que um será levado e um será deixado. Se tiver no telhado, não desça. Irmãos, é coisa séria. E muitas das vezes nós, é uma palavra de reflexão para nós refletirmos. Não estou dizendo que aqui tem, estou dizendo para refletirmos. Estamos sim no caminho certo, no caminho estreito. As dificuldades vêm. Jesus, ele não nos mentiu, ele não nos enganou. Jesus não enganou ninguém. O mundo engana, o mundo é enganoso. O mundo é enganoso, porque o mundo ele oferece coisas
que você acha, que, como diz a palavra, né? Que é um caminho que ao homem parece perfeito. Você olha, coisa linda. Nossa, você já planeja, você já idealiza, você já imagina como vai ser. Fala, há um caminho que ao homem parece perfeito, mas o fim daquele caminho é um caminho de perdição. A porta estreita. Há um caminho que parece difícil, que parece dificultoso. Poxa, mas eu vou ter que renunciar a tantas coisas. Irmãos, há um hino que diz: no céu não entra pecado. No céu não entra bagagem. Jesus veio para salvar a minha e a tua vida. Jesus não veio para salvar o meu carro, salvar o teu carro, a tua casa. Jesus não veio para salvar isso. Isso vai ficar. Você não vai levar. Jesus não veio para salvar o seu dinheiro. Jesus não veio. O seu emprego. Não. Isso, irmãos, é o que diz a palavra de Deus. Buscar primeiramente o reino de Deus. Foca no reino. Invista no reino. E as demais coisas, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, como foi dito aqui nessa noite, o teu emprego, o seu sustento, Deus sabe, irmãos. Enquanto não trabalha, irmãos, não falta nada, porque Deus supre as necessidades. Deus supre. Deus, Ele é suficientemente capaz para suprir a minha e a tua necessidade. Louvado e glorificado é o santo nome do Senhor. Então esse caminho, irmãos, é o caminho que nós estamos. É o caminho que nós não devemos sair jamais. Verdade, Deus. E é um caminho, irmãos, que se nós olharmos, nós não estamos entrando por esse caminho. Nós já estamos quase no final deste caminho. O interessante é isso. Nós olharmos e observarmos que a maior parte do caminho, a parte mais difícil, a parte mais dificultosa, já ficou para trás. Quando o povo estava ali à beira do mar, que Deus tinha tirado lá da terra do Egito, obstáculo. Poxa, quantos obstáculos, irmãos, que nós temos que enfrentar para chegar no nosso objetivo, para alcançar a nossa promessa. Olhando lá para a palavra de Deus, né? O povo ali querendo sair, achando que Deus ia fazer um passe de imagem, tirar daqui já, né? Como muitos filmes tem por aí, é só estalar o dedo e Deus tem poder para fazer isso? Tem! Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Deus muda o quadro, irmãos, na hora que Ele quiser. A situação Ele muda na hora que Ele quiser. Ele cura na hora que Ele quiser. Ele leva na hora que Ele quiser. Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Nós estamos falando de um Deus que pode todas as coisas. Acima dele não existe, irmãos. E fora dele não há. Ele é o único. Ele é o soberano. Louvado e glorificado é o santo nome do Senhor. E Ele está lá. O próprio Filho disse: olha, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, o único caminho. Ele é o único caminho. E para nós chegarmos a esse único caminho, irmãos, foi difícil chegarmos. Mas eu louvo a Deus porque nós chegamos a este caminho. Nós encontramos este caminho. Nós entramos por este caminho. E nós estamos caminhando por este caminho. E Ele disse: olha, eu estou convosco neste caminho. Não desanime, não pasmes, não te espante. As dificuldades vão continuar vindo. No mundo vocês vão continuar tendo aflição. Enquanto nós estivermos aqui, vamos continuar passando por lutas, por provas. Sim, até o último momento, irmãos, porque a batalha espiritual ela é tremenda. Nós não vemos, mas há uma batalha espiritual. As hostes espirituais, aos anjos que estão 24 horas, né, como diz meu filho, é 24, 48, eles estão guerreando, né, ao nosso favor. Nós não vemos, mas existem os inimigos ao nosso derredor, tentando a todo momento, procurando uma brecha, procurando um espaço, procurando uma falha, procurando um vacilo, né, uma dúvida que seja para ele já. Havia um pregador que eu conheci, e ele dizia que o inimigo ele é astuto,
O inimigo é astuto. Ele não chega arrebentando tudo. Não. Ele chega na cautela. Ele chega observando. Ele chega analisando. Ele chega procurando um obstáculo. Procurando uma brecha. E ele não vai arrebentar de uma vez. É aos poucos. Aí diz que quando a pessoa dá uma brecha, diz que ele pega lá, é uma tipologia, diz que ele pega lá uma cunha naquela brecha. Aquela brecha ele não deixa fechar mais. Ela fica aberta. Aí se a pessoa não vigiar, se a pessoa não se voltar para os caminhos do Senhor, se a pessoa não tiver discernimento, entendimento, se a pessoa não tiver intimidade com Deus, se não tiver afinidade com Deus, se não tiver andando nos caminhos santos, se não for uma pessoa que viveu uma vida, ou vive uma vida na presença de Deus, porque fala Deus que o cair é do homem, estamos sujeitos a cair, estamos sujeitos sim, não somos perfeitos, nós batalhamos todo dia para estarmos de pé, como foi falado na campanha, permaneça de pé, mas não é fácil, irmãos, permanecer de pé, mas também não é difícil, quando nós estamos no caminho certo, quando nós estamos nos pés do Senhor, não é difícil, vai ser doído muitas das vezes, vai ser dolorido, mas nós estamos no caminho certo. O cair do homem, mas o levantar de Deus. Prostrado sim, muitas vezes nós nos prostramos diante das dificuldades, os problemas, as lutas. Muitas das vezes nós nos encurvamos, nós nos prostramos, mas permaneça firme, permaneça firme. Eu falo isso, irmãos, com experiência própria. Não estamos passando aqui a experiência de outras pessoas, estamos passando a nossa experiência. Permaneça. Eu louvo a Deus porque tem meu filho que tem nos ajudado muito. Não é porque eu sou pai, irmãos, mas ele vive me dando uns puxões de orelha. Quando eu estava ali, afastado esses tempos atrás, aconteceu uma situação, que eu não vou entrar em detalhes da situação. Aí meu filho chegou e eu vendo eu chorando naquela situação. Aí meu filho chegou e falou assim: meu, você está fraco demais. Você está muito fraco. Quando nós nos enfraquecemos, a palavra de Deus, irmãos, ela é como um carregador. Ela está ligada com o Pai. É a mesma coisa de uma energia que está ali. Está lá na tomada, está lá. Mas a energia está lá dentro, você não vê. A energia está lá dentro. E quando você precisa dessa energia, é só você ir lá e plugar na tomada. E você vai receber essa energia. Assim somos nós, Deus. Ele está lá. Só esperando para nos dar essa energia. Mas por que muitas das vezes nós estamos fracos? É porque nós não plugamos nessa tomada. Nós não nos conectamos com essa energia. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Que nesta noite, irmãos, eu não sei se tem alguém nesta noite. Ah, mas aqui são todos crentes. São todos crentes. Amém. Louva a Deus por isso. Mas nem por isso, irmãos, passamos por essas batalhas. É com os crentes, exatamente com os crentes, exatamente conosco, é que o inimigo quer nos tirar da presença de Deus. É exatamente conosco que o inimigo vem nos mostrar um caminho mais fácil para nós percorrer. Ah, como foi pregado aqui esses dias. Ah, mas não tem problema. Não, Deus é amor. Não. Esse negócio é coisa dos antigos, é coisa desses velhos. Esses velhos ficam coisa da cabeça deles. Tem muitas pessoas que não, isso é coisa do passado. É do Velho Testamento essas coisas aí. Quando se fala de dízimo é Velho Testamento. Quando se fala de, é Velho Testamento. Paulo está dizendo pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sim. Mas por que então que nem todos vão encontrar essa porta? Se é um dom de Deus, se é gratuito, não paga nada, né, pastor?
Não se paga nada. Para ser salvo não paga nada. Temos que pagar sim. Nós temos que nos desfazer, nos despojar daquilo que Deus não se agrada. Aquilo que muitas das vezes é um fardo que nós carregamos, porque nós não conseguimos avançar, porque nós estamos sobrecarregados de coisas que não edificam, de coisas que não agradam, de coisas que não nos levam a lugar nenhum. Nós estamos sobrecarregados. O inimigo, irmãos, hoje ele está colocando fardos nos ombros de pessoas que estão dentro da casa de Deus. Pastor Thaís, estão dentro da casa de Deus. Sou servo de Deus, amém. Mas você precisa se desfazer dessa tralha, dessa carga. Jesus disse: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus disse: venha a mim. Não sou eu que chamo, é Jesus que fala: venha a mim, você que está sobrecarregado. Poxa, mas eu estou com tanto problema, eu estou passando por tanta luta. Mas não é para ser assim. Passamos por dificuldades, passamos, mas não é para estar com dificuldade. Passamos por lutas, mas não é para estar com luta constante, viver na luta. Jesus quer aliviar esse fardo. Aleluia, Jesus. Jesus quer tirar esse fardo. Esse fardo não foi Jesus que colocou. É verdade. Muitas das vezes, irmãos, não é nem o mundo que coloca esse fardo. Muitas das vezes é nós. Uma certa vez eu conversando com um amigo meu, trabalhava comigo lá, um psicólogo. Muitas pessoas não gostavam dele, mas eu tenho muita estima por ele. Ele, como psicólogo, uma pessoa mais entendida, né? Conhece mais a cabeça do ser humano, né? Trabalha mais com o psíquico da pessoa. Aí eu falei assim: me responda uma coisa. Por que todo daria um monte de saco? Você já parou para pensar? Você já observou isso? Você não tem nada. E por que ele anda com um monte de saco? Você vê pela sua rodovia, Carlinhos? Você já viu? Todos. Tem uns que andam com carrinho, né? Põe o cachorro dentro, carrinho enorme, é lixo para todo lado, aquele monte de saco de... Por que eles andam com esse monte de saco? Ele falou assim: é a identidade deles. Qual é a sua identidade? Terraço e decanta na rocha. Para que andar com tanto fardo? Para que andar com esse fardo? Eu creio que a noite é propícia para você se desfazer desse fardo. Jesus te chama nesta noite. Vinde a mim todos. Vinde a mim todos vós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E o que ele vai fazer? Eu vos aliviarei. Aleluia, Deus. Porque meu fardo é leve, ele diz. O meu jugo é leve. O meu jugo é leve. O mundo, ele dá, ele oferece, ele dá. Mas o mundo cobra, e cobra caro, e cobra alto. E Jesus disse: olha, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O meu jugo é suave. Que nesta noite, irmãos, você continue trilhando esse caminho estreito. Que você não olhe para as coisas do mundo que o mundo nos oferece, que o mundo nos oferece. Eu gostaria de estar chamando esta noite. Se tem alguém nesta noite que entrou aqui: ah, mas eu, como eu disse, sou crente. Amém, eu também sou crente. Mas você sabe, alguma coisa te prende, alguma coisa te segura. Olha aquele jovem quando chegou diante de Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Como que se faz para herdar o reino do céu, Senhor? Olha a pergunta do jovem: o que a gente tem que fazer para ir para o céu? Você tem que fazer isso, fazer aquilo, né? Ajudar os pobres, fazer aquilo outro. Mas Senhor, tudo isso eu faço. Mas isso era suficiente? Não. Tinha uma
uma coisa que prendia ele, mas falta de uma coisa. E quem sabe nesta noite, você acha que tem tudo, você acha que tudo que você tem é o suficiente para você chegar lá, mas Jesus está dizendo nessa noite, mas tem alguma coisa. Tem alguma coisa que te prende, alguma coisa que está sendo obstáculo e empecilho na sua vida. Louvado e glorificado o santo nome do Senhor. E nesta noite, se você quer que Deus venha tirar, aliviar o seu fardo, venha nesta noite. Sai do seu lugar. Vamos orar por você nesta noite. Vamos orar para que Deus venha libertar você desse fardo que você está carregando, porque esse fardo não foi Jesus que colocou. Esse fardo não foi Jesus que colocou. Essa prova, muitas das vezes, nós achamos que passamos por provas, é Deus que está nos provando. E muitas das vezes não é. Muitas das vezes somos nós que pegamos essa prova. Nós nos apossamos, nós tomamos posse da prova. E Jesus nessa noite te chama. Eu quero nesta noite ampliar os teus horizontes.